Da carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Tem que fazer um envio aqui da divulgação do culto, irmão. Foi. A partir do verso 25. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Vamos orar. Deus maravilhoso, Deus santo, nós nos colocamos diante do Senhor e clamamos em alta voz as maravilhas do Senhor. Nós adoramos o Senhor com os nossos lábios, com as nossas bocas e também com os nossos corações. Pedimos ao Senhor que nos ajude, nos fortaleça, nos ensine, nos guie, para que possamos também cultuar com o nosso corpo, com as nossas atitudes, as nossas ações, e que em nome de Jesus, Pai, possamos ser um testemunho vivo onde quer que estejamos. E que o Senhor, Pai, somente o Senhor guie os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas palavras. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, todos aqui têm identidade? Tem? Quando você chega em um lugar e a pessoa que está ali a te receber não te conhece e é necessário uma identificação, a maioria das vezes a pessoa pede a sua identidade. Na sua identidade vai ter a sua foto, que vai ser compatível com você, e tem o seu nome. Isso te identifica como um cidadão. Isso te identifica como alguém que está dizendo a verdade. Você que é realmente quem você diz que é. Muitas vezes nós estamos dirigindo e somos parados por autoridade policial, e ali nós precisamos trazer a nossa CNH, entregar, e ele vai conferir a nossa foto e vai conferir se realmente somos habilitados para podermos estar dirigindo. E meus irmãos, a identidade é algo que comprova quem nós somos. Então hoje eu quero falar com vocês a respeito disso, a nossa identidade em Cristo, a nossa nova identidade. Meus irmãos, nós nascemos em um mundo em que as pessoas já estão acostumadas a várias coisas, várias reações, vários sentimentos, um monte de coisas, as pessoas já estão acostumadas. Mas o que acontece? Existe um momento na vida do cristão em que ele recebe uma nova identidade. E essa nova identidade precisa também de comprovação. Agora nós não seremos comprovados por uma autoridade policial, nem por um atendente de algum órgão. Nós seremos comprovados por duas instituições que são realmente importantes. A primeira é a instituição do reino de Deus. A segunda instituição é o mundo.
Porque as pessoas irão olhar para nós e vão olhar se realmente nós temos a identidade cristã, porque tudo aquilo que nós vamos fazer vai mostrar quem nós somos. Você pode falar para uma pessoa por horas de você, mas se essa pessoa não vê o que você faz, sendo correspondente àquilo que você falou, não terá nenhum tipo de crédito. A sua identidade não será confirmada. Você será tido como mentiroso. Quando nós olhamos para a identidade cristã significa que agora nós nos parecemos com Cristo e mudamos a nossa vida, não porque vamos viver um conjunto de regras, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, não. Mudou o meu ser, eu fui regenerado. Aquela pessoa que vivia de uma forma em que agradava somente ela mesma morreu. E agora nasceu uma nova pessoa que vive para agradar a Jesus Cristo. A identidade cristã vai mostrar que eu não vivo mais e Cristo vive em mim. Nós já cantamos isso, nós já ouvimos isso, nós já lemos isso. Mas agora isso precisa fazer sentido. Isso precisa ser algo que transforme realmente o nosso ser. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto aqui, esse texto é exatamente a mostra que ser cristão não é algo mecânico, mas sim algo orgânico. Você não precisa ficar parecendo que está prestando vestibular, você não precisa parecer que vai tirar a CNH, você precisa simplesmente mostrar que isso é você agora. Você vive isso. Você tem o desejo por isso. E quando você não consegue, você fica frustrado. É assim. Agora, meus irmãos, eu quero convidar vocês a pensar sobre o livro de Efésios. Nós vamos olhar para o livro de Efésios e vamos ver uma riqueza imensa, a qual vai falar da nossa salvação, a qual vai falar de como nós somos salvos, vai falar da graça. E vai falar também, meus irmãos, o que Cristo fez por nós, é doutrina pura. E agora vai ensinar o modo de nós cristãos vivermos. Depois no capítulo 5 vai falar sobre o casamento, vai falar como devem viver. Depois vai falar sobre a armadura de Deus no capítulo 6. Então é um livro completo para a vida do cristão. Aí nós vamos olhar aqui e vamos pensar. Nós já começamos a leitura assim. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Meus irmãos, eu vou fazer uma pergunta que vocês não precisam responder, mas eu tenho plena certeza que é unânime a resposta. Quando alguém mente para você, você fica à vontade para acreditar em tudo que essa pessoa diz depois? Meus irmãos, a resposta é não. Nós não conseguimos ficar mais à vontade sabendo que alguém mentiu para nós. Nós não conseguimos. Mas aí o que acontece? E se essa pessoa nasceu de novo? E se essa pessoa agora foi transformada? Ela vai merecer crédito novamente? Agora a resposta é sim. Meus irmãos, o novo nascimento vai tirar tudo aquilo que nós fazíamos de forma natural e agora vai colocar em nós vergonha de fazer aquilo, porque aquilo agora não traz prazer, mas vergonha. Uma vida transformada faz com que nós olhemos para Cristo e tenhamos vergonha de entristecer o seu nome, o seu espírito. O versículo continua. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Meus irmãos, quando nós começamos a fazer parte da família de Deus, nós somos membros dessa família. Nós somos membros do corpo de Cristo. E nós devemos falar a verdade uns aos outros, porque somos membros do mesmo corpo. Você já imaginou se você está trabalhando e a sua mão esquerda mente para a direita? Nós vamos ter um acidente de trabalho. Já pensou se você está andando e sua perna esquerda mente para a direita? Você vai cair. Então o corpo ele precisa andar seguindo uma sincronia, a qual vai facilitar todas as nossas ações, os nossos passos. E isso, meus irmãos, é o reino de Deus, onde tudo funciona para que o nosso Deus seja glorificado. Então deixar mentira, meus irmãos, é algo que tem que vir do desejo do nosso coração.
Nós não devemos viver com medo do castigo de Deus, nós devemos viver para a glória de Deus. Nós devemos ter o desejo de fazer o certo, porque Deus nos ama, morreu por nós, não com medo do castigo. Um bom filho, ele olha para o pai, ele reconhece o que o pai faz por ele, e ele tem um desejo de trazer alegria para esse pai. Mas tem outros filhos que, se o pai não estiver olhando, ele quebra o vaso da mãe e põe a culpa no irmão. O pai não vai ter prazer nesse filho. Meus irmãos, olhando aqui, deixando a mentira, diga agora somente a verdade, porque nós somos membros de um corpo e nós precisamos viver em sincronia, e essa sincronia vai ser fortalecida pela confiança, pela unidade e pela vontade de fazer aquilo que vai glorificar a Deus. E olhando o verso 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Meus irmãos, esse versículo, ele é algo que precisa estar dentro dos nossos corações da forma correta. Hoje na escola bíblica dominical, eu até respondi a pergunta a respeito disso. Nós ouvimos falar da ira de Deus. Quem já ouviu falar da ira de Deus, meus irmãos? A ira de Deus, nós não precisamos preocupar com a ira de Deus. Eu acredito que não. A ira de Deus é para aqueles que não creem em Jesus Cristo. A ira de Deus é para aqueles que vivem entregues ao pecado. Nós falamos o tempo todo do amor de Deus, mas o amor de Deus e a ira de Deus são como se nós tivéssemos dois braços. O amor é um e a ira é outro. Agora, para se livrar da ira, é crer em Jesus Cristo, é receber Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Agora, para ficar debaixo da ira de Deus, não precisa fazer absolutamente nada, é simplesmente continuar como nascemos. Então, olha só, meus irmãos, irai-vos e não pequeis. Paulo não condena toda ira. Existe uma indignação justa. Jesus ficou indignado. Deus manifesta ira santa. O problema é quando a ira se torna pecado. Por isso Paulo acrescenta: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não significa literalmente resolver tudo antes da meia-noite. O princípio é: não alimente ressentimentos. Meus irmãos, nós já assistimos, ouvimos histórias a respeito de famílias que vivem em guerra, não é verdade? Então existem várias histórias que as famílias são inimigas, e aquelas pessoas que estão ali em guerra, elas estão guerreando por causa dos seus pais ou dos seus avós que começaram a guerra, e eles nem sabem mais por causa de quê, mas eles vão alimentando aquilo como se aquilo fosse o motivo deles viverem. E é exatamente isso que acontece se nós não abandonarmos a ira e deixar essa ira virar ressentimento nos nossos corações. Meus irmãos, eu já vi várias pessoas dizer o seguinte: eu não gosto nem de ver fulano, eu não gosto nem de ver Beltrano. Mas por quê? Porque eu não gosto dessa pessoa. Meus irmãos, esse ressentimento, ele vai manchando a sua alma, ele vai amargurando o coração, e ele vai fazendo com que você deixe de perceber e ver as coisas boas da vida, e principalmente aquilo que Deus oferece a cada manhã, que é a sua misericórdia. E uma pessoa ressentida, ela está doente. Uma pessoa ressentida, ela não consegue olhar as coisas belas, ela só fica olhando o tempo todo aquilo que o seu ressentimento está te mostrando. Então o apóstolo Paulo fala aqui a respeito disso: não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deixe isso criar raiz no seu coração. E qual é a cura para isso? É o perdão. A cura para isso é conhecer a graça. A cura para isso é entender que nós precisamos perdoar, não porque nós somos melhores, mas porque o Senhor nos perdoou primeiro. O Senhor nos deu um perdão o qual nenhum de nós merecíamos, e porque nós queremos justificar alguém para perdoarmos. Meus irmãos, nós quando cultivamos mágoa, o orgulho cresce, a amargura se instala e Satanás encontra espaço. E como que ele vai encontrar espaço, meus irmãos?
Nós estamos cegos se cultivamos a amargura. Nós não conseguimos olhar para as coisas boas que o Senhor tem feito. E começamos até a desejar o mal às pessoas. Por isso Paulo conclui: não deis lugar ao diabo. Meus irmãos, o inimigo gosta de famílias onde ninguém pede perdão. Gosta de igreja onde as pessoas guardam ressentimento. Gosta de casamentos silenciosos. Ele gosta, sabe de quê? De pessoas que não se importam com as outras. E nós vamos ver aqui ainda nesse capítulo, meus irmãos, a importância de quando nós temos a identidade cristã, que isso seja prático, seja usado, que isso seja nós. Nós não podemos simplesmente falar que tem que fazer e outros fazerem, nós precisamos mostrar na prática. Quem demora, meus irmãos, perdoar, está bebendo veneno. Agora nós vamos olhar aqui o verso 28 e nós vamos ver a transformação na prática. Meus irmãos, uma pessoa que pratica algo desse tipo, dificilmente essa pessoa vai abandonar essa prática. Então eu não sei se vocês já moraram perto de alguém que praticava furtos ou de alguém que roubava. Geralmente, meus irmãos, essas pessoas costumam ter vida curta ou simplesmente elas não vivem em paz. De tempo em tempo estão sendo presas, trancafiadas, porque os seus atos têm consequência. Mas aqui nós vamos ver que Deus, Ele é tão misericordioso que Ele prepara a sua graça para toda e qualquer pessoa, mesmo praticante de coisas as quais nós reprovamos. Antes, aquele que furtava, agora trabalhe. Mas Paulo vai além. O objetivo do trabalho não é apenas sustentar a si mesmo, para que tenha o que acudir o necessitado. O Evangelho muda completamente nossa visão sobre dinheiro. O velho homem pergunta: quanto eu posso guardar? O novo homem pergunta: como eu poderei abençoar? Meus irmãos, quando nós olhamos para as nossas vidas e cantamos aqui, todo mundo aqui que está presente, eu acredito que já cantou: tudo entregarei. É tão bom cantar essa música, não é? É gostoso falar que vai entregar tudo. Mas e aí? No começo eu falei: deixando a mentira, fale a verdade. Meus irmãos, nós precisamos também viver de forma orgânica tudo aquilo que nós lemos nas Escrituras, tudo aquilo que nós cantamos ao Senhor. A nossa adoração deve ser genuína, e que nós possamos entender que as nossas vidas é para abençoar, as nossas vidas é para fazer com que Deus seja conhecido. E muito contrário do que as pessoas levam para outro extremo, pensando que a igreja é uma ONG, onde o nosso papel aqui é fazer ação social. O papel principal da igreja é a glória de Deus. O papel principal da igreja é levar o Evangelho. O papel principal da igreja é restaurar a vida, restaurar pessoas para que elas possam proclamar as verdades de Deus. Mas, no meio do caminho, nós vamos encontrar pessoas com dificuldades, e em alguns momentos nós seremos essas pessoas com dificuldades, e cabe a nós como igreja suprir essas necessidades para que essa pessoa possa ser restabelecida e fazer parte da nossa família. Então nosso objetivo principal não é a ação social, é a pregação do Evangelho. É que as pessoas conheçam a verdade a respeito de Jesus e tenham a sua maior necessidade suprida, que é Deus. O homem pode estar com fome, fisicamente, mas se ele tem Deus suprido no seu coração, ele tem tudo o que ele precisa. Então, quando nós olhamos para isso aqui, meus irmãos, olha só, eu não acredito que um coração transformado não vai se compadecer daqueles que sofrem. Eu não acredito que um coração transformado não vai sofrer junto com aqueles que estão sofrendo. As nossas vidas precisam fazer sentido, não somente para nós, mas para as outras pessoas. Então aqui um homem que furtava, meus irmãos, ele tirava aquilo que era dos outros. Ele parou de fazer isso. Além dele parar de fazer isso, agora ele começa a trabalhar. O trabalho dignifica o homem, não é isso?
E agora ele começa a trabalhar e também ele começa a ajudar os necessitados. Então ele não tira mais dos outros, ele faz o que é certo e ainda ajuda os que têm necessidade. Esse é o evangelho transformador que vem e não melhora a vida de ninguém, ele transforma. Meus irmãos, Jesus não morreu para melhorar a vida de ninguém, ele morreu para transformar, para regenerar. As pessoas precisam nascer de novo. É isso que Jesus faz. O evangelho, as boas novas da salvação, não é para transformar, para deixar a vida melhorzinha, é para transformar, para que aquela vida que nós tínhamos deixe de existir e passe a existir uma nova vida. Agora, Cristo sendo o nosso centro, meus irmãos. Trabalho torna-se ministério. Meus irmãos, olha só. Quando nós trabalhamos e somos cristãos, nós vamos ter contato com outras pessoas. Essas pessoas são o nosso campo missionário. Quando nós trabalhamos em um lugar, essa pessoa vai olhar as nossas vidas de perto. Da mesma forma que ela vai conhecer os nossos defeitos, também vai conhecer as nossas virtudes. E que seja o evangelho a nossa maior virtude. Que seja a transformação que Deus fez em nossas vidas a maior virtude que nós temos. Então as pessoas estão o tempo todo olhando para os cristãos e muitos até torcendo pelos nossos tropeços. Sabe por quê? Porque quem vive uma vida desenfreada ao pecado, ela simplesmente se incomoda para aqueles que não querem viver no pecado. Nós vivendo de forma correta, nós vamos incomodar as pessoas que não querem viver como nós. E isso, meus irmãos, é algo que precisamos pensar. Jesus, ele falou que nós seríamos as pessoas mais amadas e queridas no mundo. Ele falou assim, ó, onde vocês chegarem, as pessoas vão abraçar vocês e vão achar vocês fofinhos. É isso que Jesus falou? Não. Ele falou que nós seríamos perseguidos por causa do nome dele. E quando isso acontecer, bem-aventurados nós somos. E meus irmãos, a perseguição começou há muito tempo. O próprio Jesus foi perseguido. Os seus discípulos depois foram perseguidos. Os discípulos dos discípulos foram perseguidos. E essa perseguição nunca cessou. Meus irmãos, milhares de cristãos estão sendo mortos por pregar o evangelho ou confessar Jesus ao redor do mundo. E isso acontece todos os dias e nunca parou. A história fala sobre isso. Mas o mundo, meus irmãos, não vai reconhecer as nossas vidas, nossas ações, os nossos irmãos que estão sendo martirizados. Chega notícia o tempo todo, mas as mídias não vão divulgar. Mas nós sabemos e reconhecemos que a palavra do nosso Senhor, ela é verdadeira. Então, Jesus falou que nós teríamos aflições, mas Ele disse para nós termos bom ânimo. Então não se intimide, não recue em fazer o que é certo, em testemunhar Jesus Cristo. As pessoas vão olhar para você, no primeiro momento vão zombar, outras vão brincar com a sua fé, mas no momento que apertar ela te conhecendo, vai ser você que ela vai pedir oração. Vai ser você que ela vai falar assim, ó, ora lá por mim. A mãe do fulano está doente, ora por ela. Olha, minha esposa descobriu que tem uma enfermidade. Você pode orar por ela lá na sua igreja. Não é assim que acontece, meus irmãos? Primeiro eles zombam de nós. Primeiro eles desvalorizam a forma que nós vivemos e depois eles nos pedem orações. Então, mas isso vai acontecer se o nosso testemunho estiver de acordo, a nossa identidade estiver mostrando aquilo que realmente nós dizemos que somos, filhos de Deus, cristãos. O cristão, meus irmãos, ele precisa usar palavras que edificam. O verso 29, o verso 30 vai dizer isso, ó. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O selo que tem em nós, meus irmãos, que identifica a propriedade, é o Espírito Santo. Só nasceu de novo quem tem o selo do Espírito Santo. E esse selo, uma vez colocado na pessoa, ele não pode ser retirado.
e ele vai transformar a vida dessa pessoa. Meus irmãos, aqui Paulo chega ao coração dos relacionamentos. Olha só, no lugar onde nós estamos, no lugar onde nós ficamos, passamos boa parte do nosso tempo, como são as nossas palavras? Meus irmãos, eu vou falar algo aqui que nós precisamos pensar sobre isso. A boca do cristão não deve sair palavrão. Rimou, né? Ficou até fácil de decorar. Mas, meus irmãos, palavras torpes são palavras podres. São palavras que doem no ouvido. São palavras que machucam. E aí nós precisamos entender que se nós estamos em um lugar e as nossas palavras edificam as pessoas, nós estamos testemunhando, Senhor. Ah, mas o mundo está mudado. Não, o mundo não está mudado não. O mundo sempre foi perverso, perdido desde a queda de Adão. O mundo não está mudado não. Quem precisa estar mudado somos nós que não somos cidadãos desse mundo. Somos peregrinos em terra estranha. O nosso destino é morar com o nosso Senhor. Não essa terra decaída, entregue ao pecado. Meus irmãos, então as nossas palavras precisam edificar. Olha só, uma pessoa quando está arrasada, entristecida, o que vai fazer ela ficar melhor? São palavras torpes ou palavras cheias de graça? As palavras cheias de graça, elas vão entrar no coração da pessoa e vão levantar essa pessoa. As palavras cheias de graça vão mostrar Jesus para essa pessoa. As palavras cheias de graça vão mostrar que essa pessoa tem alguém para ela contar. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos entender. Ah, mas espera aí o que, meus irmãos? Ah, é cultural. É cultural? O que é cultural? Vamos praticar a cultura do reino de Deus. Vamos praticar aquilo que o Senhor nos ensina. A minha palavra é verdadeira, necessária, edificante, oportuna, cheia de graça. Essas perguntas nós precisamos fazer. Meus irmãos, os cristãos eles estão bem modernos, não estão? Mas nós precisamos entender que a modernidade não traz santidade, e sim uma vida regada aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele nos ensina a todo momento. Nós precisamos passar por esses critérios. Nós precisamos olhar para as nossas vidas e ver se isso realmente está sendo feito. Esse detalhe importante no versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo, o tempo todo nós vamos entender que ele interage nas nossas vidas. Ele nos convence, ele fala conosco, ele entristece. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E ele, o tempo todo, está conosco. Meus irmãos, se não fosse o Espírito Santo, muitas das vezes as quais nós pensamos assim: como eu consegui me segurar? Não tinha segurado. Como eu consegui perdoar? Não tinha perdoado. Como eu consegui me levantar? Estava caído ainda. Então o Espírito Santo, ele é o Espírito Santo da promessa, ele é o Espírito Santo de Deus, ele fortalece a vida do cristão, ele nos ilumina para entender as Escrituras, ele nos auxilia o tempo todo. Por isso, quando vamos ler as Escrituras, precisamos pedir em oração que ele nos ilumine, que o Espírito Santo nos ajude, para que possamos compreender e ter o desejo de praticar essa palavra. Toda vez que usamos a boca para destruir pessoas, não apenas ferimos irmãos, mas entristecemos o Espírito que habita em nós. Isso, meus irmãos, revela quanto Deus valoriza os nossos relacionamentos. A nossa identidade cristã tem a ver com os nossos relacionamentos. Meus irmãos, um cristão ele não fica à vontade em uma roda onde pessoas só estão falando mal das outras pessoas, estão denegrindo outras pessoas, estão planejando passar perna em outras pessoas, estão querendo destruir outras pessoas. Um lugar onde a gente chega que as pessoas só falam de maldade, vingança, nós não conseguimos ficar nesse lugar, porque nós não queremos fazer mal às pessoas. Então, o nosso pensamento, ele é transformado. As nossas emoções precisam também ser controladas e o Espírito Santo vai nos ajudar. Meus irmãos, o cristão substitui a amargura pela bondade.
Aqui nós vamos entender que o apóstolo Paulo escreve que algumas coisas que estavam na nossa vida precisam sair e algumas coisas precisam entrar e substituir essas coisas. Olha só, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia, tudo isso deve sair das nossas vidas, para entrar algo que vai nos tornar bondosos, compassivos e perdoadores. Meus irmãos, então, nós apresentamos a maior motivação do perdão, porque também Cristo nos perdoou. Nós precisamos entender que tudo que o Senhor fez por nós, Ele não fez assim, olha, você faz isso que eu faço isso para você, foi assim? Não, Ele veio, Ele cumpriu seu ministério, Ele foi lá na cruz, morreu, sem nenhuma reclamação, Ele não ficou implorando, pestanejando, Ele simplesmente foi e cumpriu aquilo que estava escrito a respeito dele. E nós precisamos entender que a nossa vida precisa ser também de acordo com aquilo que está escrito. As palavras de Deus são verdadeiras e são aquilo que devem guiar os nossos passos, as nossas atitudes, as nossas ações. E meus irmãos, como vale a pena ouvir essa mensagem e colocá-la em prática em nossas vidas. Quem conhece a profundidade do perdão recebido, aprende a oferecer perdão. Meus irmãos, pessoas que às vezes entendem que Deus manifestou graça em suas vidas, eles também aprendem a manifestar graça na vida das outras pessoas. Essa verdade, ela é uma verdade que não pode ser negociada. Então, a mentira dá lugar à verdade, a ira pecaminosa dá lugar à reconciliação, o roubo dá lugar ao trabalho, o egoísmo dá lugar à generosidade, palavras destrutivas dá lugar à edificação, a amargura dá lugar ao perdão. Meus irmãos, esse é o método do Evangelho. Muitas vezes as pessoas pensam assim, eu não vou para a igreja não, porque se eu for para a igreja eu tenho que parar de fazer um monte de coisa. Meus irmãos, se a pessoa falar para você que não vai para a igreja porque ela precisa resolver algumas coisas na vida dela, incentive ela a vir para ela entender que o Evangelho não é colocar um monte de regra na pessoa não. Vai chegar um momento que através da mensagem do Evangelho, o Espírito de Deus vai transformar a vida dela, vai convencê-la de quão pecadora essa pessoa é, e ela vai entregar sua vida ao Senhor Jesus, por entender tudo o que Ele fez por ela. Então uma pessoa que pensa assim, eu não vou para a igreja não, porque os crentes não podem fazer nada. Meus irmãos, os crentes não podem fazer nada, isso é verdade. Meus irmãos, nós fazemos o quê? Nós vivemos, e vivemos de uma forma verdadeira, plena. Nossa alegria não precisa de nenhuma substância para ela chegar, porque ela já está dentro dos nossos corações. A nossa risada é fácil porque simplesmente ela não é fingida e nem falsa. Então uma substância pode mudar o humor, pode mudar muito, mas a alegria verdadeira só pode vir do Senhor. E essa alegria verdadeira que nós precisamos levar às pessoas, essa alegria verdadeira que nos fez renunciar às coisas que nós sabemos que não agradam ao nosso Senhor, é que vai contagiar os corações daquelas pessoas que faziam um monte de coisa que elas amavam fazer, mesmo sabendo que eram erradas, e agora será substituída por coisas que edificam, melhora muito o ambiente que elas estão, mas vai mostrar que elas foram transformadas, nasceram de novo. E aquela pessoa que vivia fazendo coisas que ela mesma sentia mal quando fazia, aquela pessoa vai morrer, para que viva uma pessoa regenerada, transformada e que glorifique a Deus. Meus irmãos, então, qual é a sua identidade? O que as pessoas identificam você? Como que as pessoas se identificam? Meus irmãos, é muito ruim uma situação que aconteceu isso, e é um fato verídico que eu vou contar aqui. É um conhecido meu, ele simplesmente trabalhava em um hotel, e trabalhava já tinha 6 anos ou 7 anos, com um irmão lá, mas eles não sabiam que eram irmãos não, sabe?
Um dia eles chegam na igreja, um ia cantar e o outro ia pregar na igreja. Aí na hora que um cantou, na hora que desceu, falou assim: mas você é crente? Aí daqui a pouco esse que perguntou subiu para pregar e desceu e falou: mas você também é crente? Eles nem sabiam que eram crentes uns aos outros. Os dois trabalhavam juntos e nem sabiam que um era crente e o outro muito menos. Por quê, meus irmãos? Estavam testemunhando? Estavam falando de Jesus? Estavam mostrando que as suas práticas eram diferentes? Eu acredito que não. Mas pensando em tudo isso, meus irmãos, que nós possamos ter uma identidade, que possamos ser identificados pelas nossas ações, as nossas atitudes, as nossas palavras e o nosso jeito de viver. Vamos ficar de pé? Vamos orar? A nossa identidade, ela vai dizer quem nós somos. Você pode falar que o seu nome é qualquer um outro, mas lá na sua identidade vai estar escrito o seu verdadeiro nome. E você pode dizer para todas as pessoas que você é cristão. As pessoas só vão acreditar se a sua vida mostrar a mesma coisa que você está falando. Que nós possamos nessa noite pensar sobre isso. Como o meu testemunho tem impactado a vida de pessoas, como as minhas ações têm falado de Jesus às pessoas. Senhor Deus e Pai, nós rendemos graças ao Senhor, colocamos as nossas vidas diante do Senhor. E pedimos ao Senhor, Pai, perdão pelas nossas falhas, os nossos pecados. Sabemos que o Senhor é um Deus gracioso e que ama perdoar. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor visite nesse momento cada uma das vidas presentes. Visita a vida dessa igreja, aqueles que também não estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que sejam impactados, transformados por essa palavra que não é minha, essa palavra é do Senhor.